Você sabe por que algumas pessoas apresentam alguns sintomas na fase de estresse de alguma situação e outras apresentam sintoma na fase de relaxamento, ou seja, quando elas estão no fim de semana ou de férias? Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou idealizador do Congresso Internacional das Leis Biológicas e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a relação da segunda lei biológica. Ela tem relação com uma lei bifásica de funcionamento do corpo, ou seja, a relação dia e noite, simpático, parasimpático, yin e yang. Eu vou exemplificar um pouquinho para vocês aqui com o dia e noite. Então, por exemplo, nós temos uma linha de tempo na nossa vida. Então, durante a fase do dia, a gente está em hiperestimulação. Nós estamos alerta, nós estamos de prontidão, alerta para o que deve vier de prontidão para situações ou para visualizar uma situação, para fazer as atividades do dia a dia, para estar ativo durante os nossos afazeres. E durante a fase da noite, nós temos uma estimulação ao inverso. É como se nós temos que relaxar, nós temos que descansar e reparar os tecidos do nosso corpo. Então isso é uma fase de normotonia, ou seja, é uma fase normal. Então durante o dia a gente alerta, durante a noite a gente descansa. Mas quando nós vivemos uma situação de estresse, isso modifica. Ou seja, quando a gente vive um DHS, é um Dirkhammer Syndrome, que eu expliquei um pouquinho para vocês já em um vídeo anterior, falando da primeira lei de Hammer. Agora, nós vamos falar um pouquinho então que essa Dirkhammer Syndrome, ou trauma, ou estresse vivido, ele vai provocar uma hiperestimulação. Ou seja, nosso corpo ele vai entrar num alerta maior do que a fase do dia. Ou seja, mais alto do que isso e mais duradouro do que a fase do dia. Então, durante esse prazo de tempo que a gente está em alerta, a gente está em tensão, nós vamos apresentar muitas vezes uma sensação de alerta, prontidão, de ataque ou fuga. Então, o nosso corpo está em hiperestimulação, a gente está alerta, a adrenalina está alta, a gente está estimulado intensamente para resolver todos os problemas e conflitos que estamos vivendo naquele momento. E junto com isso, nós temos alguns sintomas específicos, que é a insônia, porque a gente acaba remoendo e tentando achar uma solução para aquele problema que está acontecendo naquele momento, a sensação de falta de apetite ou muitas vezes uma perca de peso rápido nesse momento, e também algumas pessoas acabam apresentando, ou a maioria das pessoas acabam apresentando uma diminuição do calibre dos vasos das extremidades, tanto de mãos quanto de pés. Isso acontece porque o sangue ele tem que nutrir os órgãos que são extremamente responsáveis para que a gente possa atacar ou para fugir, seja o coração, o pulmão, para resgatar oxigênio e distribuir o oxigênio para o corpo e para que os músculos mais potentes sejam eficazes para correr ou para atacar no caso de um estresse. E nesse momento você pode perceber então nessas pessoas que elas estão exatamente com essas extremidades frias, que representam que elas estão numa fase de estresse de uma situação emocional. E isso eu vou explicar um pouquinho mais para vocês no próximo vídeo, que eu vou falar um pouquinho sobre a fase ativa do estresse. Depois da fase ativa do estresse, a pessoa vai sofrer uma conflitólise. O que é conflitólise? É uma situação de resolução do conflito. Então, quando você sai do conflito, você resolve de alguma maneira, você sai para uma situação de relaxamento àquela situação. Então, o conflito foi resolvido, então você entra numa parasimpaticotonia. Essa hiperparasimpaticotonia, ela vai além da fase de noite, ou seja, há um repouso forçado. Você é obrigado a descansar, o teu corpo fica cansado, você acaba tendo as inflamações, febres, as ditas ites nesse momento, que é o momento que a artrite, a rinite, a bronquite acaba aparecendo como uma fase de resolução daquele tecido que estava alterado na fase ativa do estresse. Então, nesse momento de resolução, há uma necessidade do sangue ir para essa região e inflamar essa região para que o corpo restaure, porque o sangue é o principal tecido que restaura o funcionamento de todos os outros tecidos do nosso corpo. Após esse momento de resolução do conflito, há uma necessidade de um pico simpático no meio desse momento de resolução. Esse pico é como se fosse uma necessidade do corpo a restaurar o funcionamento do tecido que antes estava lesado, para que ele volte a funcionar de uma maneira adequada
como anteriormente ou melhor do que anteriormente. Esse pico simpático vai restaurar todos os sintomas que estavam presentes no momento da fase ativa, podendo ter alguns picos de sintomas piores, como às vezes acontece com o infarto, a epilepsia. E esse pico exatamente é chamado de crise epileptoide. Então é um pico ascendente que vai desencadear alguns sintomas agudos, como o espirro, a tosse, o soluço, as câimbras. Então exatamente são nesse pico. E geralmente esse pico acontece entre 3 a 4 horas da manhã. Por isso que muitas vezes tem pessoas que acordam nesse momento, quando estão na fase de resolução, acordam e têm dificuldade em voltar a dormir, ou acordam com a cãibra, ou acordam com falta de ar, ou acordam com uma dor no peito, ou as angústias, o pânico, ele geralmente está presente nessa relação, mas eu vou falar ainda um pouco mais para vocês nos próximos vídeos. A partir de então, há uma volta ao estado de parasimpaticotonia, para daí voltar ao estado de normalização. Então essa volta da crise epileptoide para a parasimpaticotonia, ele vai desencadear uma sensação de cicatrização. Então nesse momento que o tecido que estava alterado, ele é cicatrizado para que ele volte ao funcionamento. Mas por algumas situações, esse tecido nem sempre ele é cicatrizado e voltado totalmente ao normal. Então é aí que surgem os cistos, os tumores benignos que estão presentes nesse momento da cicatrização do corpo. Então, se não há algumas bactérias, não há um tecido restaurado por completo, esse cisto ele vai ser gravado ou vai ter uma cicatriz que vai permanecer naquele lugar e não vai voltar totalmente ao normal. Mas quando você passa dessa fase e volta à normotania, aquele cisto já não vai ter efeito nenhum. Então ele não vai ser capaz de alterar mais o corpo. Ele vai estar lá, mas ele não vai fazer nenhum mal, porque ele vai ser encapsulado pelo corpo e ele só vai estar lá, mas não vai ter nenhuma alteração. Então hoje, essa é a explicação que eu gostaria de dar para vocês, falar um pouquinho mais sobre esse ciclo que ele foi desenvolvido pelo Dr. Hammer e observado por ele nos atendimentos dos pacientes, que depois da normotania você entra numa fase de hiperestimulação que geralmente não apresenta sintomas, a não ser os sintomas necessários para que o corpo ligue um alerta de prontidão para fugir ou atacar perante uma situação de estresse. Posteriormente entra a inflamação, a febre, as situações infecciosas nesse momento para que o corpo tente se restaurar e voltar à normalidade. E aí, gostou da explicação de hoje? Você queria saber um pouco mais sobre isso? Então espere até os próximos vídeos que eu vou explicar cada vez mais, uma por uma dessas fases, e vocês vão entender cada um dos sintomas que podem aparecer nesses momentos. E então, se gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe com as pessoas que você gosta, que você acha que vai ser interessante para elas entenderem como o corpo delas funciona nessa relação bifásica da natureza. E até o próximo vídeo.